5 curiosidades sobre o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec. Eu sou o Ed Moura, você está aqui no canal Somos Espiritismo e vamos embora para o vídeo. Curiosidade número 1. Lançado em janeiro de 1890, bem depois da morte de Allan Kardec, que foi em 1869, o livro Obras Póstumas é uma compilação de escritos dele, Allan Kardec, lançado em Paris pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O livro Obras Póstumas, assim como o livro O que é o Espiritismo, não são partes integrantes do chamado Pentateuco Espírita, mas são consideradas obras complementares devido à sua grande importância, segundo alguns estudiosos do Espiritismo. O conteúdo geral da obra esclarece variados temas de ordem filosófica, moral e religiosa sob o ponto de vista de Kardec. Alguns assuntos abordados são, por exemplo, a música celeste, a natureza do Cristo, o conhecimento do futuro, as manifestações dos espíritos, fotografia, telegrafia do pensamento e a teoria do belo, que nós vamos falar na quinta parte destas curiosidades. Curiosidade número 2. O livro Obras Póstumas foi escrito reunindo artigos de várias épocas de Allan Kardec com a intenção de não deixar esses textos importantes para a compreensão da doutrina espírita ficarem sem uma publicação. A maioria desses textos não foi concluída por Kardec. Guarde bem essa informação. A obra se divide em duas partes, grandes e heterogêneas. A primeira parte contém diversos artigos escritos por Kardec que não haviam sido publicados, fosse por falta de tempo hábil, fosse por não representar mais, com o passar dos anos, uma expressão fiel do seu pensamento. Já a segunda parte apresenta várias comunicações mediúnicas ocorridas em reuniões em que Kardec tomou parte. Curiosidade número 3. Em Obras Póstumas está publicado o discurso pronunciado no dia do sepultamento de Allan Kardec por Camille Flammarion. Vejamos alguns trechos. Morto na idade de 65 anos, Allan Kardec consagrara a primeira parte de sua vida a escrever obras clássicas, elementares, destinadas, sobretudo, ao uso dos educadores da mocidade, quando, pelo ano de 1865, as manifestações das mesas girantes, das pancadas sem causa ostensiva, dos movimentos insólitos de objetos imóveis começaram a prender a atenção pública, uma espécie de febre devido à novidade de tais experiências. Allan Kardec, estudando ao mesmo tempo o magnetismo e seus singulares efeitos, acompanhou com paciência e clarividência judiciosa as experimentações numerosas que então se faziam em Paris. Recolheu e pôs em ordem os resultados conseguidos dessa longa observação e com eles compôs o corpo de doutrina que publicou em 1857, na primeira edição de O Livro dos Espíritos. Quantos corações já foram consolados por essa crença religiosa? Quantas lágrimas hão secado? Ora, Allan Kardec, um homem de ciência e de certo não houvera podido prestar este primeiro serviço e dilatá-lo até muito longe, como um convite a todos os corações. Ele, porém, era o que eu denominarei simplesmente de o bom senso encarnado. Não há milagres. Assistimos ao alvorecer de uma ciência desconhecida. Quem poderá prever a que consequências conduzirá no mundo do pensamento o estatuto positivo dessa nova psicologia? Até à vista, meu caro Allan Kardec, até à vista. Embora Flammarion não tenha dito isto, eu vou dizer. Curta esse vídeo, é só tocar no botão do joinha. Compartilhe esse vídeo com quem você quiser ou quem você gosta. Comente aqui embaixo se você está gostando ou não, se tem alguma crítica, algum elogio ou sugestão a fazer. Se você gosta do canal Somos Espiritismo, inscreva-se, é totalmente grátis. Basta ter um e-mail do Gmail. Curiosidade número 4. O livro Obras Póstumas, como já dissemos anteriormente,
por ser um compilado de artigos de Allan Kardec que foram abandonados ou modificados antes de serem publicados em outros livros, ressalta a clara evolução do mestre lyonês a partir do momento em que ele mesmo estudava o nascente espiritismo. Também constam partes desses artigos que não foram totalmente escritos por Kardec, mas complementados por outros espíritas. Para quem já leu as obras básicas, a sensação é de estar lendo repetições. Assim, fica um alerta de que, ao ler o livro Obras Póstumas, tenha o devido cuidado de entender que tais artigos não refletiam com fidelidade o pensamento de Allan Kardec, o qual também aprendeu muito com os espíritos superiores, conforme o espiritismo foi sendo revelado. Curiosidade número 5. Em Obras Póstumas, na primeira parte, há um artigo intitulado Teoria do Belo, de Allan Kardec, o qual foi o pivô de acusações de racismo contra o codificador da doutrina espírita. Aqui no Brasil, houve até ação popular no Tribunal Regional Federal contra o Instituto de Difusão Espírita, IDE, pela qual haviam pedido o recolhimento do livro Obras Póstumas por esse motivo. Porém, o juiz federal Marcelo Freiberger Zandavalli, da Terceira Vara Federal de Bauru, São Paulo, negou o pedido com estes argumentos. O IDE não teve a intenção específica de anular ou comprometer o reconhecimento, o gozo ou o exercício dos direitos humanos e liberdades fundamentais dos negros. E temos que dizer também que há que levar em conta que os trechos com conotações racistas estão entre aspas por não serem de Allan Kardec e que não é levado em conta a interpretação anacrônica, porque na época em que viveu Allan Kardec ainda se engatinhavam sobre as teorias humanas e raciais. A partir dessa ação popular, o Ministério Público Federal da Bahia fez um termo de ajustamento de condutas, TAC, em 2007, no qual as editoras espíritas deveriam publicar uma nota explicativa em todas as obras de Allan Kardec, dando esclarecimentos do teor não racista dessas obras. O fato é que o espiritismo, por ser uma doutrina reencarnacionista, naturalmente é contra o racismo, e que no Brasil inúmeros espíritas se posicionaram a favor da abolição escravagista naquela época triste que nós vivemos. O racismo é algo muito degradante e, infelizmente, ainda presente em nossa sociedade nos dias de hoje. Nós, independentemente do grupo étnico em que hoje estamos encarnados, não devemos apenas não ser racistas, mas sim, nós temos que ser antirracistas. Esse foi o vídeo das 5 curiosidades sobre o livro Obras Póstumas. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.